crianças, dando continuidade aos nossos estudos, a professora estará agora explicando para vocês as atividades que vocês receberam no dia 29/10 e que irão entregar dia 15/11, de matemática, na unidade temática de geometria. A professora vai estar compartilhando a tela com vocês, com as atividades que foram propostas, para poder explicar. Dúvidas, lembrando, vocês podem entrar em contato com a professora, que a professora vai estar individualmente sanando essas dúvidas para cada aluno. Então, a professora colocou aqui a atividade, né, para vocês, com todos os pontos que nós tratamos aqui, com as habilidades que a BNCC, né, contempla. A professora trouxe para vocês a definição de reta, segmento de reta, e semi-reta, que também foi dado na aula. Então, para vocês terem melhor compreensão aqui, assistam a aula que a professora colocou no outro vídeo, com a apresentação em PowerPoint, com a explicação bastante detalhada, e que tem esses mesmos desenhos que estão aqui, mas só que ali a professora explicou melhor, tá? Aqui eu exemplifiquei uma reta, que é aquela linha, né, que corre para o ponto indeterminado, tanto para a direita quanto para a esquerda, de forma infinita. Uma reta, ela é representada por uma letra minúscula, seja qual for ali, pode ser R, S, T, U, é uma letra minúscula. A reta, ela, quando nós a representamos, também colocamos, né, se foi de ponto A a B infinitamente, eu vou colocar sobre ela uma linha com uma setinha apontando para os dois lados. Essa é a reta, porque ela corre para os dois lados de forma infinita. A reta também é um segmento de vários pontinhos, um do lado do outro, que vão formar essa linha reta. Aí exemplificamos também segmento de reta, que tem início e que tem fim, tem ponto a ponto B, ou ponto B a ponto C, ou ponto D a ponto E. Então, nós temos o início e temos o fim. Ela pode ir para a direita ou para a esquerda, e conforme a direção que ela for, nós vamos colocar um traço em cima e vamos colocar a posição das letras em maiúsculas, exemplificando, né, ou mostrando de que ponto foi o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. E a semi-reta é um pedaço da reta, assim como também o segmento de reta né? Só que o segmento de reta tem o início e tem o fim, e a semi-reta tem o início, mas não tem o fim, porque embora ela passe dentro da semi-reta, ela seja uma parte de uma reta, e dentro da semi-reta existe o segmento de reta, tá? Ela vai a um ponto indeterminado. Então, ela pode passar de ponto A a ponto B, que é uma semi-reta dentro dela, e seguir para ponto determinado. E aí ela é representada com a setinha virada para um lado somente. Se ela foi de A a B, ou se foi de B a A, ela vai apontar o lado, né? Dali, no primeiro exemplo, ela está indo de A a B, e no segundo está indo do ponto B para o ponto A. E os tipos de reta, então, elas podem ser paralelas quando elas correm, né? Seja verticalmente, na mesma, né, sem nunca se encontrar na mesma direção, ou horizontalmente. No caso, quando alguém nos pede uma informação, que às vezes, aquela rua e tal, aí você vai lá e fala assim, aquela rua fica paralela a outra, ou seja, aquela rua que está atrás dela, seguindo na mesma direção e que nunca encontra, mas elas estão nas mesmas linhas, então nós chamamos de ruas paralelas, né, ou linhas paralelas, aqui no caso, quando a professora está exemplificando linhas. Elas podem ser concorrentes quando elas se cruzam, então tem ruas que se cruzam até, né? A professora está botando exemplo de ruas aqui, mas pode ser outras coisas, tá? Mas ali a linha, elas se cruzam, mas não formam o ângulo de 90 graus que a gente já viu lá no nosso vídeo, que é um ângulo de 90 graus, tá? Que uma linha reta na horizontal e uma na vertical que se encontram, então ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Bem certinho, reto na vertical e na horizontal, isso forma 90 graus. Então, quando duas ruas se cruzam de forma, digamos que parece uma cruz, então a gente diz que são
concorrentes perpendiculares. E quando elas se cruzam, mas não formam essa cruz, mas passam uma pela outra, então elas são somente linhas concorrentes, tá? Ou retas concorrentes. E quando é caso de ruas, a gente diz que são ruas concorrentes. Elas podem estar as retas de forma horizontal, vertical ou de forma inclinada. E os exercícios aqui que a professora colocou para vocês, eu mostrei deste primeiro exercício várias linhas, tá? E aí, só que algumas linhas são retas, tá? E outras não. Então, a professora está pedindo para vocês assinalarem com X o que é considerado reta aqui e o que não é reta, vocês não vão assinalar. Nesse segundo aqui, a professora coloca um exemplo para vocês. Eu faço essa figura aqui assim, em seguida de ponto A até ponto B, do B ao C, do C ao D, do D ao E e do E, F. Então, eu pontuo ponto A, B, boto o traço em cima, B, C, boto o traço em cima. Então, estou mostrando que são segmentos de reta. Então, eu tenho segmento de reta AB, BC, CD, DE e EF. Eu tenho 5 segmentos de reta nesta figura aqui, tá? Aí ele pergunta quantos segmentos. Aí depois eu vou ter ali uma figura poligonal. Por quê? Porque são segmentos de retas que se fecham, tá? O polígono tem que se fechar. Se não se fechar, não é polígono, tá? O polígono tem que se fechar. Então ali nós temos um triângulo, porque tem 3 lados e se fecha, um polígono, né? Uma figura poligonal. Então ali nós temos do ponto I, do G a I, e de I a H, e de H a G. Então, quantos segmentos de reta nós temos ali? Tá? As figura 2. Depois a figura 2 ali, né? No B, a figura 2 possui quantos segmentos de reta? Então, nós temos de J a L, de L a M, de M a N. Então, quantos segmentos nós temos ali assim de reta? Então, em cima está escrito, a figura 2 possui, aí a figura 3 possui quantos segmentos de reta? Então, vocês vão estar colocando a quantidade somente. Nesta outra figura, a professora fez uma correçãozinha que eu vou estar passando pelo WhatsApp, novamente essa imagem, tá? Então, aqui tem um croquis que a professora mandou um mapa, né, das ruas, tá? E era para vocês responderem ele assim, voltando nas explicações do que seriam retas paralelas, retas concorrentes e concorrentes perpendiculares. Então, nós vamos imaginar retas passando ali, né? Então, ele disse, ó, um exemplo de ruas que são paralelas na horizontal. Então, paralelas, elas nunca vão se encontrar, mas elas seguem na mesma direção. Depois, paralelas na vertical. Elas nunca vão se encontrar, mas elas seguem na mesma direção. 2 ruas paralelas na vertical. E depois ele pergunta 2 exemplos de ruas que são concorrentes perpendiculares, tá? Então, lá em cima já está a explicação do que são concorrentes perpendiculares. A professora acabou de explicar. E aí, de 2 ruas que são concorrentes, mas não são perpendiculares, tá? Olhando o mapa ali, vocês vão ver, né? Aí depois a professora traz de novo aqui a explicação do ângulo agudo, do reto, do obtuso. Não coloquei o raso, mas lembrando que o raso sempre ele não coloquei nos exercícios, né? O raso sempre ele é 180 graus ou metade, né? Da volta completa, que é 360 graus. E aí tem a figura A, B e C, e diz qual delas é reto, obtuso ou agudo. Se o reto for o A, vocês vão colocar o A dentro do parênteses. Se for o B, vocês vão colocar B. Se for o C, vocês vão colocar C. Qual que é o obtuso? A, B ou C? Então, vocês vão colocar as letrinhas dentro dos parênteses. E aqui vocês vão classificar a figura A. Aí vocês vão escrever lá do lado. O ângulo dela é agudo? O ângulo dela é reto? Ou é o ângulo obtuso? Então, vocês vão escrever ali. A figura B é reto, agudo ou obtuso? Vocês vão escrever, tá? Então, ali naquela tabela, vocês só vão escrever isso, reto, agudo ou obtuso. Depois dessas figuras, vocês vão ver que esse menino, o formato dele tá assim, ó. Formato do corpo dele, tá? Se fosse assim, seria 90 graus, reto, tá? Uma linha na vertical e uma linha na horizontal, mas ele está mais aberto assim, onde a professora colocou o círculo. A primeira figura A, tá? Ali assim, qual delas que é onde aparece das figuras que aparece o ângulo reto?
qual delas aparece o agudo obtuso? Essa figura A é agudo obtuso ou reto? Aí vocês vão escrever ali do lado, tá? Aquele menino também tá com a perna aberta, bem aberta, assim, agudo, obtuso ou reto. Aí o outro tá quase fechadinha a perna, tá? E o outro braço tá bem aberto, e o outro tá sentadinho, bem desse jeito aqui, assim, né? Bem assim. Então, vocês vão classificar ali A, B, C, D ou E, colocar ali, classificando se o ângulo ele é reto, onde a professora circulou, se ele é agudo ou se ele é obtuso. E aqui também as tesouras, o desenho das tesouras. Tem 2 desenhos iguais de cada um, são 3 parzinhos aqui, tá? Só que às vezes um tá virado para a direita, outro para a esquerda. Então, essa tesourinha lá tem um assim, ó, que a tesoura tá assim, e aí o mesmo desenho da tesoura, ela também tá assim, tá? Aí tem outra que tá mais fechadinha para esse lado, e aí ela tá mais fechadinha para esse lado, só virada ao outro contrário. E outra ela tá bem aberta assim, e depois ela tá bem aberta assim. Então vocês vão colocar ângulos retos, tem que entrar 2 ali. Ângulo agudo, vai entrar 2. Ângulo obtuso, mais 2. E a última atividade ali é vocês vão armar no verso da folha, ou seja, nas costas da folha, estas 2 contas e vão resolvê-las. Numa próxima aula, a professora vai estar revendo com vocês as contas de divisão e as contas de multiplicação, tá? Porque são esse assunto todo serve de base para aquilo que vocês vão ver no quinto ano, mas não fiquem extremamente preocupados, porque no quinto ano, quem tiver ainda dificuldade, vai haver uma aula de reforço, aulas dentro de um planejamento específicas, no contraturno, com mais professores também auxiliando os alunos. Esse ano tem sido um ano difícil, mas nós não temos deixado de dar aulas e nem vocês têm deixado de participar das aulas. A professora está feliz com isso, que tem havido uma participação bastante expressiva da nossa turma, e isso é muito bom, e a cooperação dos pais também. A professora vai fechar aqui para poder conversar melhor com vocês, tá? Então, a professora está feliz com isso, e nós não vamos, eu não gosto da expressão quando alguns dizem assim, esse ano é perdido. Não, perdido se a gente tivesse perdido alguma coisa, tivesse passado por grandes tristezas. Este é um ano que nós tivemos que nos adequar com o diferente, nós tivemos que adequar as nossas vidas a situações que não estávamos acostumados, mas isso nos desafia, e quando nós temos grandes desafios, nós somos capazes de enfrentar e somos capazes de enfrentar coisas maiores ainda, tá? Porque os desafios nos tornam fortes. Cada desafio que nós vencemos, nós nos tornamos mais fortes. Então, vamos nos adequar a essa realidade e vamos nos esforçar para fazer o melhor, tá? Sabendo que a gente depois vai adequando, vai tentando recuperar sempre, não vamos considerar como perdido. Tá certo? Perdido se algo ruim tivesse acontecido. E graças a Deus, Deus guardou a vida de cada um dos nossos familiares, tem guardado as nossas vidas e vocês têm aprendido, tá bom? A professora está aqui para as dúvidas de vocês, para também atender aos pais que precisarem, às vezes, conversar com as dificuldades dos filhos, tá? Um grande beijo para vocês. Deus os abençoe.